Olá, Rondônia! Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui apresentando o podcast Rondônia Economia, uma parceria aí com Valor e Mercado, site de notícia aqui de Porto Velho, e também em parceria aí com a Amazon, onde estamos transmitindo para o interior do estado, vários municípios, né? E hoje nós estamos recebendo aqui, no nosso estúdio aqui em Porto Velho, o superintendente da Fiero, o senhor Gilberto Batista, né? E ele vai contar para nós como é que está o andamento, as ações da indústria no começo desse ano aqui no estado de Rondônia. E o nosso primeiro programa está sendo gravado hoje aqui em Porto Velho. É um programa voltado para a economia do estado de Rondônia. Hoje o estado de Rondônia tem uma economia muito forte na área do agronegócio. E esses programas eles vêm no sentido de ajudar aí o pequeno produtor rural, o setor da indústria, fomentar as discussões em torno da economia do estado de Rondônia e a nível de Brasil também. Senhor Gilberto, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por ter aceitado o convite. Marcelinho, é um prazer estar aqui, a gente falar um pouquinho da Federação das Indústrias, falar um pouquinho das indústrias do estado de Rondônia, das nossas expectativas para esse ano. 2026 é um ano um pouco atípico, né? Um ano que tem vários eventos, você começa logo em fevereiro do carnaval, depois você tem todo um cenário político, de indecisão política, local, nacional, depois você tem a Copa do Mundo, tá? Então esses eventos todos tornam o ano um pouco atípico. Embora para o empresário, ele tem que esquecer um pouquinho das questões, ele tem que trabalhar, porque as contas vão chegar todo mês, o tributo vai vencer no mesmo dia que vence todo mês, não tem dia melhor não. O negócio é você tem que trabalhar, você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E aí a Começa federação IPTU, né? começa com o Começa o ano IPTU, pagando imposto, já né? começa o ano ali, o janeiro é um janeiro difícil, porque em janeiro você tem menos produção, mas mais contas para pagar. Tá? Questão dos feriados Os também, feriados, né? tá? 2026 é um ano com bastante feriados, que vai dar muito feriado de sexta, feriado com quinta, que acaba tendo esses dias de ponte. Então, é um ano atípico, mas é um ano que tem que se trabalhar, tá? Vai ter política? Vai ter Copa do Mundo? Vai ter. Mas isso não vai afastar o empresário da obrigação dele de continuar produzindo, de continuar gerando riqueza, de continuar gerando emprego, tá? E realmente fomentando, fazendo esse Estado desenvolver, como tem feito ao longo dos anos. Senhor Gilberto, como é que começou esse ano na semana, no ano da indústria, né? O que tem de programação para o empresário, para o desenvolvimento do Estado? Bom, esse ano 2026, a Federação das Indústrias completa 40 anos, tá? Dia 19 de setembro de Uma data 1986 importante. foi dada a carta sindical, ou seja, assinada a certidão de nascimento da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. E nós temos toda uma programação para esse ano para celebrar junto com esses empresas, junto com esses 40 anos. 40 anos que esses guerreiros fizeram realmente dessa federação, ajudaram a construir o nosso estado. Começou lá a primeira presidência com Frederico Simão Camelo, depois passou por Miguel de Souza, depois veio Júlio Augusto Miranda Filho, Eusébio André Guareschi, Denis Roberto Baú e atualmente Marcelo Tomé. Esses são os presidentes que realmente se incumbiram dessa missão de ser um líder empresarial, de ser um líder para o direcionamento, tá, das ações da Federação das Indústrias, o direcionamento para as indústrias do estado de Rondônia continuar crescendo. E esse ano, como a gente estava comentando, começou um ano já com o mercado olhando para os Estados Unidos. A questão das tarifas, né? No ano passado teve uma repercussão e, inclusive, afetou o comércio aqui no estado, né? Teve algum prejuízo para o Essas nosso tarifas estado? do Trump teve mais um desgaste mais de mídia político do que propriamente a nível de Brasil foi muito pouco
redução das exportações, porque aquilo que deixou de ir para os Estados Unidos acabou indo para outros países. No estado de Rondônia foi a mesma coisa, não teve impacto. Eu acho que nós crescemos mais de 20% das exportações, saímos de 2 bilhões e 600 milhões de dólares para 3 bilhões e 100 milhões de dólares de exportação no ano passado. A carne, que era um item que a gente estava exportando bastante para os Estados Unidos, estava numa crescente, em que pese tenha reduzido, cresceu as exportações para o México, ou seja, um país do lado, então não houve um impacto, assim, excetuando algum outro nicho ali, que tem aquela questão do mercado americano, o resto não. A nível de Brasil, por exemplo, o setor a madeira para a construção de casas, que era aquelas indústrias madeireiras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, realmente eles fabricavam um produto que era destinado exclusivamente para o americano. Então não tem o europeu, o mexicano, o outro não interessava naquele produto. Tá? Já no estado de Rondônia, não. Qual que era o principal item? Era carne. Qual que era o item? Café. Esses itens todos, você tem outros mercados, não era específico para o mercado americano. Ah, minério. Você vendia estanho. Os Estados Unidos era um comprador de estanho do estado de Rondônia. Mas estanho vende para o mundo todo. Então você tem aquele impacto, tem uma redução ali, principalmente nessa questão do estanho, eles pagam uma premiação, ou seja, pela qualidade do estanho de Rondônia, que, diga-se de passagem, é uma dos melhores do mundo. Ele, além do preço negociado na Bolsa de Londres, que o estanho é regulado pela London Metal Exchange, tá? O americano paga um preço maior do que aquilo negociado com um prêmio pela qualidade. Tirando esses percalços aí, que são de menor efeito prático, não sentimos nada. Acho que o Brasil sentiu muito pouco, tá? Ressalvando realmente esses casos específicos, mas no geral não teve grande impacto essa crise, essa tarifaça americana, essas ameaças que ele faz, e continua fazendo. Ameaça, acho que o governo Trump ele é todo baseado realmente em amedrontar, tá? E Então, depois acabou aliviando aí perdoando as taxas, é, não cobrou. isso aliviou porque começou a impactar lá, né, no bolso do Porque o americano. Brasil produz muito, né, para os Isso, Estados Unidos, ele né? começou a entender lá, começou a impactar no bolso do americano, a inflação subindo. Ele começa naquela guerra de dizer que o Banco Central está aumentando o juro e tal. E aí, qual que foi o caminho dele? Ceder realmente, somente manteve as tarifas para aqueles produtos que estão concorrendo diretamente com aquilo que o americano produz, aquilo que é o agro-americano, aquilo que a indústria americana produz e estava sendo substituído, digamos assim, por produto brasileiro ou de qualquer outro país, ele só manteve a tarifa lá, porque nos demais ele tirou, porque estava vendo que estava criando um processo inflacionário dentro dos Estados Unidos. E isso depõe contra a própria proposta de governo do Donald Trump, quando ele quis criar lá uma América forte novamente. Realmente pensava nesse negócio, na questão militar, mas pensava em fortalecer e trazer o recurso para dentro do povo americano. E nós percebemos nas últimas semanas, nós fizemos uma leitura dos grandes jornais internacionais e todos eles que nós analisamos, as manchetes eram só em torno do Trump, né? Então, dá um indicativo ali de que a economia ali, ele quer segurar a economia, está na mão dele, ele negocia com quem ele quer. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ele é muito vaidoso. O Donald Trump é vaidoso. Você chegar ao ponto de uma pessoa, dele querer que fosse o Prêmio Nobel da Paz, fosse entregue para ele. Quando a Corina lá da Venezuela disse que ia dar o prêmio, ele aceitou de bom grado, tá? Porque ele se acha realmente que ele é diferenciado, tá? Tem o poderio, é o homem mais poderoso do mundo? Isso é fato. Os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo, tá? Mas tem que agir de certa forma, comedida. E ele não, ele vai para cima mesmo. Eu não sei qual vai ser o reflexo disso ao longo prazo. Não sei até como vai ser daqui a 3 anos, ou 2 anos e pouco, dos Estados Unidos vai ter eleição. Ele não pode se candidatar, porque ele já está no segundo mandato. Se ele vai tentar modificar a Constituição americana para tentar ficar, ou se vai querer construir um sucessor, não sei qual que é, ou se ele realmente está querendo fazer tudo isso de forma atropelada, para realmente ficar marcado como o ídolo, o novo George Washington, sei lá se é isso que ele está pretendendo. E também na semana passada, seu Gilberto, teve o acordo de livre comércio aí, né, entre o Mercosul e a União Europeia, né?
Mas aí depois eles reveram, não, precisa ainda passar, a gente precisa de um parecer do Tribunal Europeu. E eu lembro muito bem, o presidente da Fiero, o Marcelo Tomé, ele escreveu, não lembro se foi um artigo que ele escreveu sobre o tema, falando dos benefícios. Na visão da Fiero, esse acordo ele traz benefício para o Brasil? Sem dúvida. Nós estamos falando de um acordo comercial que envolve 720 milhões de Uma pessoas. quantidade muito... É o maior acordo bilateral do mundo, desses dois blocos comerciais, tá? E envolve nações muito ricas, que é e nações, no Mercosul aqui, nações em desenvolvimento, nações com muita produção. Então, traz benefício para os dois lados, tá? Para o lado brasileiro aqui, é de ter realmente agora acesso a um mercado onde o ticket médio é alto, onde se paga bem, com remuneração alta, tá? Com alta renda, você vai estar negociando com um mercado com a maioria das pessoas são de alta renda. Você vai conseguir colocar melhor, vão pagar mais por alguma coisa diferenciada. E trazendo aqui para o recorte amazônico, o recorte do estado de Rondônia, sim. Tá? É mostrar aquele produto que foi produzido com sustentabilidade, cuidando do meio ambiente, de forma inclusiva. Tá? Então esse valor custa mais, tá? Porque nós estamos lá conservando a biodiversidade, estamos incluindo os povos tradicionais. Esse apelo lá, eles pagam mais por isso aqui. Enquanto você for pensar em outros mercados mais tradicionais, não, é preço. Se for pegar no mercado asiático, é preço. No mercado africano, é preço. Até no mercado do Oriente Médio, vale muito preço, qualidade e preço. Já no mercado europeu, que é o mercado mais tradicional, com alta renda, eles pagam pelo diferencial, eles fazem gosto de pagar realmente, de sentir realmente, olha, eu estou consumindo um produto que foi feito lá no estado da Amazônia, chamado Rondônia, onde lá eles estão conservando, se a gente está com tantos esses efeitos das mudanças climáticas, mas lá eles estão conservando para minorar isso aqui, para reduzir esses efeitos da mudança climática, então eles têm condições e pagam por isso. Enquanto outros países têm uma retórica, outros continentes têm uma retórica, mas na hora de realmente pagar a conta, aí já não. Tá? Então, por isso que é um mercado muito atrativo. Se você pensar deles de lá para cá, também é interessante. Tá? Mercado alemão, mercado de alta tecnologia. Eles também têm os produtos de alto valor agregado que eles querem colocar nesse mercado e ser mais competitivo, porque senão eles perdem a competitividade para a China. Tá? Perde a competitividade para o mercado americano. Tá? Então, eles têm intenção, sim, de entrar no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, em Bolívia, que é a última que entrou no Mercosul. Todos esses mercados estão de olho, sim, para colocar os produtos lá. E para o Brasil, que eu acho que é o país que mais realmente tem a ganhar com isso, nós vamos conseguir trazer inovação, trazer tecnologia, inovar os nossos parques industriais com um custo menor. Hoje, quando você passa, né, é quase inacessível para a indústria brasileira que você traga aqui, trazendo para o nosso lado aqui, é mais difícil ainda, porque o custo tributário é alto de você trazer uma tecnologia nova de um país tipo a Alemanha, tá? A própria França, que é tão contra a França e Bélgica, mas é trazer a tecnologia desse país, inovar nossas indústrias, inovar o nosso processo produtivo, até para poder atender eles melhor ainda. Então, é um ganha-ganha, é um processo ganha-ganha. Mas teve a questão mais que impulsionada pela pressão dos agricultores franceses, um pessoal da Bélgica, Polônia também está meio lá em cima do muro, querendo. Tá? Vamos acionar o tribunal europeu para ver essa questão ambiental, porque essa questão... E pode até demorar até 2 anos, mas os próprios países lá já assinaram, principalmente a Alemanha, que tem muito interesse, tá? Aí nós estamos até, de certa forma, sendo favorecidos por essa meia discussão entre Europa e Donald Trump, não falo nem Estados Unidos, Europa e Donald Trump. Esse mercado sul-americano, esse mercado do Mercosul, é interessante para os alemães. Eles já assinaram que vão aplicar
o acordo ainda provisoriamente, até que o Tribunal Europeu defina quais são os critérios, como é que se vai levar em questão essa questão ambiental, tá? Que isso afetaria só mais essa parte amazônica do que o resto do país. Tá? Então, há a intenção deles aplicar provisoriamente. Eu acho que no Brasil, nos outros 4 parceiros nossos aqui do Mercosul, acho que a gente tem que caminhar realmente para passar nos seus respectivos parlamentos e já aprovar realmente o acordo, tá? Que eu acho que os países mais interessantes lá vão fazer isso, tá? Acho que a Espanha vai fazer, Portugal vai fazer. Eles têm tá? interesse Eles têm interesse muito grande em torno. o teto é recíproco, eles têm, É, tá? Da mesma forma que eles querem, vai entrar o produto nacional, mas o deles também vai sair com a carga tributária praticamente zerada, a maior parte vai sair zerada. Tem carga que vai até 15 anos, mas o maior impacto, aquele que não conflita com o produto nacional daqui ou de lá, é zerado de largada. Então, há interesse. Essa questão específica ali de alguns produtores, alguma coisa, eu acho que é mais uma questão de sustentabilidade política do Emmanuel Macron, tá? Na França. Na Bélgica apareceu nessa questão, então não tinha aparecido a Bélgica como rejeição, apareceu agora, e a Polônia também, mas é questão mais de nichos, coisa lá que eu acredito que passando esse primeiro momento aqui vão começar, e quanto mais crescer essa insatisfação americana com a insatisfação europeia, com os posicionamentos do Donald Trump, mais vai fortalecer esse mercado aqui. Temos que ter alternativa, tá? Eu acho que o Brasil tem que ter essa alternativa desse mercado lá, cabe essa dependência. Eu acho que não tira a gente da questão da China especificamente, porque a China é um outro tipo de mercado, tá? Setor da carne que possa entrar no mercado americano, mas grão, minério, que o Brasil não muda, porque a China não é minério que nós vamos vender, minério de ferro, né? Que se vende para a China, isso vai continuar sendo só a China. A quantidade de grãos que compram a China do Brasil não vai ser redirecionado para a Europa. Talvez um pouco da carne, uma parcela da carne pode ser que a gente direciona realmente para a Europa. Mas eu acredito que sim, sobretudo para a nossa região aqui, produtos com esse apelo amazônico, esse apelo de sustentabilidade, esse apelo de inclusão, vai ser muito bem remunerado lá pelo mercado europeu. E a China, superintendente, ela entra muito forte no Brasil, em todo tipo de produto. Você quer comprar um produto na China, você entra ali no TikTok e já faz a compra do produto, e é tudo muito rápido, a entrega é muito rápida, né? Eles são muito arrojados nisso e estão dominando o mundo. Por isso que eu estou dizendo, aí até a indústria europeia vai conseguir ser mais competitiva, tá? Porque a China tem um custo de mão de obra muito baixo, tá? Que a Europa jamais vai conseguir. Então, essa hora que entrar aqui, zera a tributação deles e mantém a tributação da China, tá? Isso vai realmente abrir um pouco mais de mercado. E com a reforma tributária, tem vários estados, inclusive o estado de Rondônia é um dos estados que fornece, concede, né, algumas empresas quase que uma isenção do ICMS para importar para os estados. Você pensar aqui no estado de Rondônia, um ICMS que está de 17%, normalmente o ICMS de importação, você reduz ele aqui a 85%. Isso também tende a acabar agora com a reforma tributária, vai acabar essa situação. Então, realmente o produto chinês tende a ficar um pouco mais caro aqui e o europeu um pouco mais barato, a redução daqui nos próximos anos. Então, eu acho que essa fatia de mercado europeu faz questão, porque se começar a enrolar muito nesse acordo, daqui a pouco o próprio bloco sul-americano desiste desse negócio aqui, e aí eles vão ver que realmente eles vão começar a perder, porque não tem mais como achar que a Europa vai conseguir ser mais competitivo que a China. Você falava aí da questão da produção e me passava aqui na memória como o estado de Rondônia tem pessoas que têm interesse em ver o estado crescer. Um exemplo claro da Rondônia Rural Show, as qualidades dos produtos que são produzidos, que vão para a exposição, parece que você está em outro mundo. É muita coisa nova e todo ano eles estão inovando.
qual que é a visão da Fiero aí nisso? Bom, a Rondônia Rural Show se constituiu na principal vitrine do agronegócio do estado de Rondônia. E acaba sendo, por causa do agronegócio, até tem uma máxima que a gente fala o seguinte, olha, o, o agronegócio ele é tão competitivo, mas porque tem uma indústria que está trabalhando. Porque toda a inovação no equipamento, daquelas big colheitadeiras que você começa a ver lá na Rondônia Rural Show, você vê aquelas máquinas, parece um negócio de outro mundo, como você está falando lá. Aquilo é inovação tecnológica produzida pela indústria e disponibilizada pelo agro. Ah, eu tenho uma semente, uma cultivar aqui, que aqui. Foi a indústria que desenvolveu um tipo de semente com produtividade, com resistência a esse tipo de clima, com resistência a essa questão pluviométrica, tudo isso é devido à inovação. Quem traz é a indústria. Quem realmente tem pesquisa e desenvolvimento, quem investe em inovação, quem investe em pesquisa é a indústria. A indústria é que vai fazer esse agro, sei lá. Então, Rondônia Rural Show é a vitrine do agronegócio realmente rondoniense e acaba sendo o parque de demonstração das inovações tecnológicas trazidas pela indústria à disposição do agro. E a Fiero tem dado esse apoio para o setor, como é que está sendo? A Federação das Indústrias, ela é o braço ali, a razão de existir da Federação das Indústrias são as indústrias do estado de Rondônia. É você apoiar a indústria. É uma questão tributária que tem ali. É como realmente o Estado, como é que contém, o Estado tem uma ânsia arrecadatória. A finalidade, a função do Estado é arrecadar. Tá? O Estado nasceu para isso, para cobrar tributo e desenvolver e poder executar as atividades dele. Tá? E a federação está ali para tentar contrabalancear isso aqui. Uma questão. O ICMS, tem que aumentar o ICMS, tem que isso, porque tem que fazer frente. E nós estamos lá, olha, existe uma corda aqui, se puxar muito, ela estoura e quebra. Você tem um incentivo tributário que consegue compensar isso. Diga de passagem, nós temos uma grande preocupação com essa reforma tributária. É o dia depois de amanhã, quando encerrar os incentivos tributários em 31 de dezembro de 2032. Tá? É uma questão ambiental, que produzir no Brasil é um desafio, produzir no estado de Rondônia ou na Amazônia é um desafio ao quadrado na questão ambiental. Como é que a gente apoia? Estamos ali apoiando, acompanhando a empresa, buscando a adequação da legislação, fazendo uma gestão muito forte, principalmente no cenário federal, e aí a gente conta muito com a Confederação Nacional da Indústria, lá acompanhando cada processo de ideia, que afeta a indústria rondoniense, a indústria brasileira. Então, trabalha muito próximo com os parlamentares, né, levando o posicionamento da indústria, porque talvez chegue uma proposta de um projeto de lei parlamentar, e nós, mas isso aqui é perfeito, vai melhorar a vida da população, vai não sei o quê, isso aqui. Mas a hora que você for olhar os pontos e os contrapontos, não, realmente você pode ter a primeira impressão para ver que realmente isso é bom, mas só que isso aqui vai ter um impacto lá na frente que vai causar isso aqui. Certeza, né? Então, esse trabalho que a gente faz, e é um trabalho meio silencioso, tá? É um trabalho que você faz muito, ali não chega a falar de técnico, né? Muito técnico, na hora que você está ali e tal, e trabalhando, levando informação, subsidiando os parlamentares, subsidiando os gestores públicos, como é que é assim, como é que esse impacta. Então, é um trabalho árduo, silencioso, tá? Que pouco a gente vê. Superintendente, e tem uma pauta que está no momento aqui no estado de Rondônia, com relação ao pedágio na BR-364, né? A bancada se mobilizando, o setor produtivo se mobilizando. Qual é a visão da Fiero em relação ao pedágio? Bom, a gente tem que falar o seguinte, tem que separar em duas partes essa questão. Se você perguntar, a Fiero é a favor da concessão? Totalmente a favor da concessão, defendemos a concessão e continuamos defendendo. É um posicionamento até a nível nacional. E vocês lá atrás vocês já se manifestavam favorável à concessão. A né? gente sempre alertava o seguinte, olha, nós temos uma preocupação com o valor do pedágio. Num primeiro momento, eu lembro que o Miguel de Souza, tá em Brasília, trabalhava no DENIT na época de sair daqui, ex-presidente da Federação dos Indústrias, a gente tinha um conhecedor do assunto. Né? Olha, o governo federal teria que investir 5 bilhões, isso lá em 2018, 2017, fez um plano, chegou a fazer um projeto. O governo federal vai investir em torno de 5 bilhões nessa
rodovia BR-364, aí se faz o processo de concessão. Era o modelo, porque os modelos de concessão no Brasil eram desse jeito. O governo federal vinha, fazia toda a infraestrutura, ou seja, é duplicar, ainda que seja duplicar 200 quilômetros, duplicar 300 quilômetros, fazer terceira faixa, faria toda essa infraestrutura. A partir dele, entrega para o privado, que ele não tem condição de manter, até fazer, mas condição da manutenção daí, a entrega para o privado, fazer a conservação e a melhoria e a própria ampliação. Então, esse é o modelo até então existente. Com isso, o pedágio efetivamente ficaria mais barato. Aí passou 2 anos, não deu. Não deu, o governo não conseguia nunca recurso para isso, nem para as pontes que estavam fazendo aqui, era uma falta de recurso danado. Aí, ainda com o Miguel lá na diretoria de planejamento. Eu acho que ele estava na época do Tarcísio, que era o ministro do transporte, não, ou foi depois? Foi antes do Tarcísio ainda. Tarcísio. O ministro, lembro que o diretor-geral do DENIT na época era o Pagô, que era ali do Mato Grosso, tá? E aí, até foi daí, olha, o ideal é talvez a gente fazer, então, partir para uma outra modelagem, uma concessão patrocinada. Ou entregava para o privado já começaria a fazer a conserva, mas as obras de infraestrutura, então vamos pensar, na duplicação, ao invés de incluir no pedágio, não, era feita essa obra e essa concessionária cobrava do governo federal essa obra de infraestrutura, tá? Pegava as obras macro, o projeto aqui é para duplicar, sempre era duplicação em torno de 200 a 250 km, depois foi reduzindo a 200, chegou até 100, tá? Então, o projeto é 200 km de duplicação, com mais 200 de terceiras faixas, então, essa parte toda aqui, a empresa vai executar, mas em vez de incluir no pedágio, vai para o governo federal pagar. Também não conseguiu. Aí quando começou com o Tarcísio, aí sim, já com o Tarcísio como ministro do transporte, começou-se o processo para fazer esse modelo de concessão. Aí primeiro se duplicar toda, duplicar os 700 quilômetros de duplicação. Ficou inviável. O valor que se tinha lá... Absurdo. Valor absurdo. Um custo muito alto. Custo alto, o pedágio era inviável, não sei o quê. Ninguém tinha interesse. E aí não ia achar sequer concessionário que quisesse assumir. Porque um pedágio das coisas, você ia já 1000 caminhos para compensava levar o grão, o soja do Mato Grosso para Santos, falava já na Ferrogrão, então vamos esperar a Ferrogrão, vamos fazer fila de 500 quilômetros, 200 quilômetros pela 163, vamos deixar os grãos lá em Miritituba. Aí vem para o segundo modelo, e esse valor de pedágio aí ficou difícil de saber. Não, quem está calculando. Primeiro começou que era quem ia calcular era o Ministério dos Transportes, como sempre calculava. No projeto de apresentação, o valor era bem baixo. Ali a tarifa estava em 4, 5 reais. Aí foi para o BNDES calcular. O BNDES que vai fazer a modelagem do pedágio, essa modelagem do BNDES. E aí quando saiu esse negócio ao final, quando veio para o leilão, já veio lá com quase 20 centavos por quilômetro. Era faltar uma coisinha para vir. Aí, e agora? Fazer o quê? Tá? É lógico, defendia. Tá? E aí começou-se realmente. A polícia acabou que deu uma empresa só no leilão. Aí tem uma expectativa. Será que vai acontecer igual aconteceu com as usinas aqui, que deram um desconto considerável? Tá? Nada, deu uma empresa só, um desconto 0,05% de desconto, ou seja, estava ela só deu desconto para fazer de conta que tinha desconto, e realmente saiu esse pedágio. Tá? Um pedágio que o projeto ainda previa, pelo menos lá na época da concessão, que era 1 ano depois ia ser cobrado, conseguiram a autorização da ANTT para começar a cobrar esse pedágio já 12 de janeiro. Então fica o seguinte, continuamos com o mesmo posicionamento. Somos favoráveis à concessão. O que a gente, que mecanismo tem para poder reduzir esse pedágio? Acho que continua-se aberta a mesma coisa. Vale a movimentação e ver como é que se financia, porque o único meio de reduzir esse pedágio, tá, é com aporte de recurso da União. Se a União aportar aqui 2 bilhões aí no orçamento do ano de 2025, no ano de 2026,
realmente esse pedágio reduz ou amplia. Tem essa possibilidade, né? Então, do mesmo hora que houve mecanismo para poder antecipar a cobrança, há mecanismo para rever esse pedágio, mesmo que é um contrato com uma equação financeira. E diz que era obedece, porque existe uma equação financeira, tá? Aonde sim, você está estabelecido, a estimativa de receita no primeiro ano é X, a estimativa de despesa, então tem uma despesa e receita, e você vai equacionando, tanto que a equação financeira ela é deficitária até o 10º ano. Aí depois do 10º ano que ela começa a ser azul, tá? Então, e existe uma espécie de gatilho lá, e efetivamente se a arrecadação melhorar, eles têm que investir mais na rodovia ou reduzir o pedágio, mas por outro lado tem o contrário também, se houver uma fuga dos caminhões daqui, a equação ficar deficitária para eles, também pode pedir a revisão do contrato. Então, se pode ser feito isso, pode ser feito qualquer outro tipo de ajuste para poder reduzir esse pedágio. O que é certo, Marcelo, que não dá, a única coisa que é certa aqui, a rodovia ela está saturada, ela precisa de investimento. Esses 10 bilhões aí que a concessionária divulgou que vai ter de investimento, ele realmente é necessário. Não há como essa rodovia continuar sendo essa espinha dorsal do estado de Rondônia, continuar sendo esse vetor de desenvolvimento, sem receber esses investimentos, sem receber essa duplicação, sem receber essas melhorias, sem receber essas travessias urbanas, ou seja, todo esse investimento é necessário, é urgente, tá? Agora, quem paga essa conta é que está dizendo, é justo pagar essa conta, ficar essa conta só com usuários, com o setor produtivo do estado de Rondônia? Eu acredito que não. Mas aonde vai sair esse dinheiro? Tá? Que não dá, é para ficar, gente. Parado, sair daqui para Ji-Paraná, você imaginar que vai demorar 5 horas, demorar 10. Sai uma pessoa daqui, todo dia um acidente com vítimas fatais. Isso aqui é inadmissível. Tá? Então, precisamos, acho que o momento é de realmente reunir, de fazer essa grande união, obviamente, e vamos discutir realmente o pedágio, a concessão de cada vez, como é que se reduz esse pedágio, tá? É com aporte de recurso federal, é com revisão do plano que foi apresentado aqui, isso a federação está disposta a discutir como é que a gente vai equacionar essa questão do valor do pedágio para não inviabilizar os negócios do estado de Rondônia. A concessão acho que está concedido, acho que a gente teria que manter a concessão, sim, tá? Tocar para frente, tocar né? Pra frente, porque ou não sei que o governo federal, eu vou assumir, vou realmente investir 5 bilhões aqui nos próximos 2, 3 anos, e aí depois eu dou essa rodovia em concessão novamente. Porque números até divulgados pela própria concessionária diz que já foi investido em torno de R$1 bilhão nessa rodovia. Não tenho acesso a esses números, como diz, vendendo o peixe pelo mesmo preço que foi comprado, ou seja, pelas informações prestadas dele, mas informam valores nessa cifra, tá? O governo federal não teria realmente investido esse dinheiro nesse ano de 2025, 2026 de forma nenhuma. O que vem uma preocupação muito grande, principalmente o comércio do Acre. A indústria, na semana passada, a indústria do Acre se manifestou preocupada. O sindicato lá do Acre, ele muito preocupado porque vai ter um custo nos produtos que são comercializados em Rio Branco, no Acre por inteiro. Ali. Então, eles temem um impacto já a partir desse mês com relação ao preço que é cobrado pelos caminhoneiros que estão fazendo esse transporte dos produtos. E como bem você falou antes aqui, está no momento, vai começar agora a produção e fica um pouco pesado para o caminhoneiro pagar esse valor. Eu estava assistindo um vídeo e aí o caminhoneiro falava de Vilhena até Porto Velho, ele vai ir de volta, vai dar em torno ali de 2.900. Uma conta pesada, né? É uma conta pesada. Eu acho que o Acre, principalmente, que ele só vai ter um pedaço aqui de melhoria, né? E o outro pedaço dele continua normal, assim, na mão do DENIT para poder recuperar, para conservar, tá? E fica essa conta. E o problema é mais nesse início. Eu até acredito, Marcelinho, que ainda com esse pedágio, que após receber essa infraestrutura, essa melhoria, tá? Até que esse pedágio seria suportável, porque ele compensaria de outra forma.
tá? O que está deixando muito agoniado e insatisfeito realmente, principalmente o usuário, o pagador desse pedágio, que é o usuário comercial, é que você deu a concessão, na verdade ele melhorou um pouco a infraestrutura que tinha, mas não tem a duplicação, não tem terceiras faixas, e você já está pagando, você está pagando para o futuro. Essa é a insatisfação. E a mesma coisa que a questão do Acre, está pagando pela um negócio que vai acontecer. Tá? Essa modelagem, essa forma é que ficou pesada. Porque eu até acredito o seguinte, ao final dessas obras, parte desse custo do pedágio ele vai ser compensado, sim, pelo seguinte, a redução da manutenção, que você vai ter menos buracos, então você vai ter uma redução da manutenção, a própria redução do consumo do diesel, porque você vai ter uma rodovia transitável. Só bem que sinalizada, bem né? sinalizada, então você vai haver a redução da manutenção e a redução do consumo de combustível, que vai compensar realmente em grande parte, ou talvez até integralmente, o pedágio. O problema é o time. Você começa a pagar agora, tá? E esse benefício, essa redução em si, ela só vai começar a ser palpável, vai ser visível ao longo dos anos que vai ter. Então, esse é o grande problema. Como é que você fala para um caminhoneiro, olha, amigo, você vai realmente ter um benefício lá na frente, isso aqui, você estoura um pneu, é 2.000, 3.000 um pneu e tal, isso aqui você vai minimizar esse custo, tal. Mas tudo bem. Mas se eu vou estourar 5 pneus, 10 pneus, 20 pneus, até eu começar a reduzir mesmo. Só que isso eu já vou estar pagando. Essa equação é que é difícil. Só que a hora que você olha para o lado do empresário também, como é que eu vou fazer toda essa construção? Ou seja, tanto que foi o BNDES que fez a modelagem, tá? Calculando uma operação financeira. Essa operação financeira de investir tudo primeiro, duplicar primeiro, fazer as terceiras faixas primeiro e depois começar o pedágio, tem um custo financeiro. Como que ficaria? Quem é que teria interesse em fazer isso? Então, vira e mexe, você volta assim, havia uma necessidade do governo federal ter feito um aporte de recursos, ainda que seja agora, eu acho que ainda seria fazer um aporte de recursos ou para acelerar essas obras ou para retardar o pedágio. Outro assunto também, superintendente, é relacionado à hidrovia do Madeira. Muito se falou em dragagem, né? E no ano passado o Congresso se reuniu, os senadores, deputados, eles fizeram uma audiência pública justamente para tratar sobre essa questão. A Fiero participou desse evento? Participamos das audiências públicas aqui, conversamos com a ANTAC, tá, e o Ministério de Portos e Aeroportos, participamos da audiência pública promovida, até foi capitaneada pela deputada Silvia Cristina e pelo deputado Tiago Flores. Manifestamos favoravelmente a concessão, sim, entendemos que essa concessão é um caminho. Nesse caso, a preocupação ali é a modelagem, porque olha, a construção tem que ter uma largura do canal, uma profundidade, largura. Acho que esses detalhes é que não estão bem claros. Vou dizer, o governo federal, cada vez mais, há uma limitação de recursos. Acho que o caminho para a infraestrutura brasileira é realmente conceder a iniciativa privada. É lógico que as modelagens, tudo passa pela modelagem. Se tivesse feito a modelagem da rodovia BR-364, onde você tivesse assim, primeiro a infraestrutura, depois o pedágio, não teria reclamação. Poucos reclamam, mas não teria, porque se enxergaria. Ninguém reclama de pagar pedágio lá na BR-101, porque você vê aquele tapete. Eu tive essa oportunidade de ir até Santos de carro. Então, assim, o valor é bem inferior aqui e as rodovias estão em boas condições. Então, você não reclama do pedágio. Então, o que é a modelagem daqui que leva a essa situação. É a mesma coisa a questão do Rio Madeira. Essa insegurança. Fala, por que não sai a carne por aqui? Então, a gente exporta a carne, manda a carne para a China, a carne sai daqui do estado de Rondônia, vai a Santos, às vezes Paranaguá, às vezes Itajaí, tá? Lá pega um navio, sobe toda a costa brasileira, passa no canal do Panamá e aí segue para a China. Bom, mas se essa carne saísse daqui, Manaus tem uma operação que é 2 vezes por semana, sai um navio de Manaus, vai direto ao canal do Panamá, pela MSC. Tá? Então, essa operação seria muito mais rápida, muito mais, lógico, mais barato, frete, mais rápido, ganharia tempo, carne com valor agregado, ganharia muito tempo,
tá? Esse trânsito time aqui de quase 60 dias, você reduziria ali, pelo menos uns 10, 15 dias, você reduziria só com essa operação aqui, tá? Mas para você ter carne perecível, você tem que ter muita previsibilidade. Você não pode sempre. Então, você chega aqui, nós temos uma previsibilidade de 9 meses por ano e 3 meses por ano você não sabe como é que fica o Rio Madeira. Se ele vai vai ter navegabilidade dia e noite. Se vai navegar com 100% da carga, ou 50% ou 30% da carga, tá? Então, isso tudo fica imprevisível. Então, a concessão seria um mecanismo, uma forma de você ter a segurança que você teria navegabilidade 12 meses por ano, 24 horas por dia, durante o ano todo. Tá? Essa proposta a gente sempre defendeu. Tá? O que não se defende, gente, eu não posso dar a concessão. Aí não faz. Era um dos questionamentos que a gente fez lá que falava em a concessão prevê a dragagem. Um canal, tem uma diferença de canal ali que só daria para balsa comum, daria para grandes balsas, que eu acho que isso é fácil de equacionar, mas parece que não estava previsto derrocagem. Derrocagem é a pedra, né? Porque não adianta, o nível da água baixa, se você vai tirando a terra do fundo, mas você vai chegar num lugar que tem uma pedra. Se você não explodir aquela pedra, não detonar aquela pedra, não adianta você tirar a terra. Não vai... A pedra vai estar ali, vai ver. Você tem que fazer a derrocagem. E essa é uma situação que parece que não está prevista na concessão. Uma situação imprescindível que esteja ali. Além de uma largura, parece que estava prevendo 90 metros desse canal, o pessoal das balsas de grãos, pede que seja 150, senão você estaria mantendo praticamente a mesma coisa. 9 meses de navegabilidade plena e 3 meses de navegabilidade só com balsa pequena. Reduzida. Porque o comboio de balsa, para igual fez acho que o Bertolini fez uns meses atrás na chuva, ele fez uma balsa que foi com Foi uma quantidade enorme, tá? Grande, né? Parece que era 104 metros, só a largura das balsas. Ou seja, então o canal já não caberia. Então, para ter essa concessão, atender a todo mundo, teria que ser um canal maior ali do que estava previsto no projeto. E também a derrocagem. Agora, nessa da concessão da hidrovia, essa pelo menos tinha o seguinte, ela é meio que patrocinada, porque quando houve a privatização da Eletrobras, tá, quando a Eletrobras passou para a iniciativa privada, para a Axia, criou-se um fundo lá, que na época reservou os 590 milhões de reais, que deve estar aplicado, deve estar já lá para os seus 650, e esse fundo seria utilizado para minimizar os efeitos do pedágio durante 10 anos. Tá? Aí sim, porque daí faria toda a infraestrutura estaria pronta com esse dinheiro, sem estar cobrança de pedágio. O pedágio ficaria, acho que em torno de 90, 100 reais por container, ou seja, bem insignificante quase. E com esses 600 milhões faria toda a infraestrutura da hidrovia, tornaria ela navegável. Tá? Então, essa modelagem seria interessante por causa disso. Você faria antes a infraestrutura. Mas volto a te dizer, há duas questões fundamentais para isso. Não adianta dar a concessão se não prevê a derrocagem nesses 590 milhões e a largura do canal, porque senão você atende só uma parcela do setor produtivo, o setor de transporte fica limitado. Tá? Então, para fazer uma concessão incompleta ou que vai limitar realmente o crescimento da hidrovia, é melhor que deixe do jeito que está. Superintendente, que bom que a Fiero está acompanhando, né, o passo a passo, e parece que teve uma suspensão, não avançou ainda, né, mas que lá na frente não está descartada essa possibilidade, né, de começar uma privatização, né? Iniciar-se um processo de privatização. Iniciar um processo de concessão, sim. Eu acho que iniciar lá, feito esses ajustes, defendemos a concessão desde lá do marco. Sempre defendemos que a infraestrutura no Brasil, para avançar, tá, tem que ser com a iniciativa privada. Não tem como pensar. Não dá conta. Você teria que fazer um investimento. Você pega a China, que tem um PIB astronômico, investe lá 2% do PIB dela em infraestrutura. O Brasil investe
acho que a última vez você tinha investido 0,5%, nem 0,5% do PIB, hoje a gente consegue investir em infraestrutura, ou seja, um dos menores orçamentos é do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que é o DENIT. Então, e cada vez menos, cada vez você tem as obrigações sociais, é latente, você tem que realmente, eu concordo, tem que haver a distribuição de renda, tá? Os juros da dívida externa, a pandemia gerou um volume de dívida interna, ou seja, a dívida do governo, tá? É alta, então os juros dessa dívida consomem boa parte do orçamento, então sobra muito pouco para investimento em infraestrutura e investimento em logística. E a gente sempre fala, o Brasil é extremamente competente da porteira para dentro. Se a gente pensar que o Brasil é uma fazenda, da porteira para dentro, ele é competente. Da porteira para fora, ele já perde a competitividade. Um dos estudos que a gente faz, né, é o custo Brasil. Acho que fizemos um evento até na federação ano passado, olhando essa questão do custo Brasil. E um desses leões que consome toda a riqueza brasileira é o custo da logística, é o custo da infraestrutura deficitária do nosso país. Pesa muito, né, superintendente? Pesa muito. E quando a gente fala o custo Brasil, é o custo que uma empresa no Brasil tem a mais do que uma empresa que tem na Europa, do que uma empresa tem na Argentina, por exemplo. Tá? Esse custo Brasil, que é, sobretudo, a questão da logística, né? Nossa, a logística é asseverada, é a questão tributária, a reforma tributária tende a reduzir um pouco disso, porque você, às vezes, paga muito imposto sem saber que era devido. Aliás, o que é crescente os grupos de advogados, tributaristas, em recuperação de crédito tributário, porque é tanta lei, é tanto emaranhado, é um manicômio tributário que você paga com medo de ficar devendo e depois acabar não conseguindo pagar. Então, se na dúvida, paga. Tá? E você tem as empresas que se especializou em recuperação de crédito tributário, né? E tudo isso acontece porque esse manicômio tributário. É uma área que está crescendo muito, a questão da recuperação de crédito, inclusive nas prefeituras, nos governos. Porque todo mundo, na dúvida, acaba pagando. É melhor pagar aqui. É R$100 a mais, é R$1.000 a mais, eu vou pagar porque eu não quero ter problema lá na frente. Porque quando vem o fisco e te autua, coisa, você bambeia. Se você não estiver bem das pernas, você quebra. Tá? Então, na dúvida, paga. Por isso que está dizendo, aí vem esses especialistas em recuperação de crédito tributário e olha que cada 10 escritórios de advocacia, 2 ou 3 estão se especializando para você ver o tamanho que é esse ativo, vamos chamar, não é nem passivo, esse ativo tributário que as empresas têm na mão do governo, decorrente do seguinte, dessa interpretação de legislação, dessa legislação que hoje é uma coisa, amanhã é diferente, tá? Hoje você tem que apresentar um documento desse jeito, amanhã do outro, se não apresentar desse jeito, você passa a ser devedor. Então, diante de todo esse cenário, a gente acaba pagando muito aquilo que não precisaria ser pago. Você falou aí, eu me lembrei, a CAERD, ela passou por um processo desse aí de recuperação de crédito. Inclusive, o Tribunal de Contas está analisando a legalidade. E aí, aproveitando um gancho, nós também vamos passar por um serviço de concessão, né? Tá em processo de análise no Tribunal de Contas, que é a questão da água e esgoto do estado de Rondônia. Vocês estão acompanhando? Eu acompanho a CAERD mais um pouco distante, mas estamos a par da questão da CAERD. A CAERD, ela tem alguns municípios que porque a concessão é municipal. É municipal. Tá? É no estado de Rondônia, por exemplo, a prefeitura de Porto Velho autorizou a CAERD, concedeu a CAERD a água e esgoto de Porto Velho. E Porto Velho é a que mantém a CAERD em si. Tá? Porque se Porto Velho é a maior fonte de recursos. Isso. Né? Se a Porto Velho sair, a CAERD não aguentaria. Então, hoje está passando, é um processo que é feito junto com o BNDES, junto com alguns municípios, se eu não me engano, acho que 20 e poucos municípios que estaria nesse processo de adesão. São 43 municípios. Né? Então, 43 municípios. Nessa concessão. Nessa concessão aí que daria. E alguns já existe, né? Como você bem falou, e o serviço, assim, pelo que a gente
tem conhecimento, é um serviço que é considerado, né? Mas que precisa melhorar um pouco. Precisa, mas eu acho que um município pequeno, você que Ariquemes tem, no primeiro momento Cacoal, parecido, né? Cacoal tem, Pimenta Cacoal é o Bom. mais antigo. É mais antigo. Ariquemes é mais é mais recente, né? Mas o ideal assim, seria no bloco. Só vai ser interessante para um município. Sai, Cacoal, sai. Isso, Então só vai ser interessante para os municípios se tiver realmente com Porto Velho sendo a âncora aqui. Senão nenhum empreendedor nenhum investidor vai querer. E é um custo muito alto. Né? Tá, então eu acho que essa construção popular tende a melhorar, acho que a CAERD cumpriu o seu papel já, tá? Eu acho que hoje ela mais é um local que mais pega dinheiro público e não consegue entregar. Dá um socorro para ela, mas e é um dinheiro que vai para lá, mas não resolve, né? Não retorna para a população, não retorna em benefício para a população. Então, eu acho que o caminho ali seria a concessão para o privado, tá? E é o que aconteceu com a Ceron. A Ceron também foi lá, não conseguiu, aí foi retomada pela Eletrobras, tá? E aí a própria Eletrobras Rondônia não conseguia cumprir as metas dela, a própria ANEEL não autorizava os aumentos e começou a sucatear a própria, né? Acabou que foi vendida aí por R$50 mil, tá? Num primeiro momento difícil de se enfrentar, dá até para fazer um paralelo com o pedágio, tá? A diferença que na energia veio os investimentos, a Energisa tinha exatamente, investiram bastante. Um projeto, né? investiu ampliaram nas localidades que não tinha energia, eles levaram, prepararam. E conseguiu ter energia segura para a indústria. Você tinha vários problemas do lugar. Ajudou muito a indústria. Ajudou muito, porque você tinha energia muito instável. Naquela região de Ariquemes ali, era muito instável a energia. Então, a diferença dessa para a concessão da hidrovia está basicamente assim, o investimento da energia foi maciço nos 2 primeiros anos. Ou seja, ela teve que aportar quase R$1 bilhão aqui, um processo bem menor, quase R$1 bilhão no primeiro ano, antes de sofrer qualquer aumento da tarifa. E depois houve uma diluição daquele aumento, todo aquele aumento que estava represado, conseguiu diluir nos anos. Acho que é isso que precisava fazer naquela. É um tipo de nosso pedágio. O nosso pedágio precisaria de uma negociação. Pegar como um modelo ali que foi a concessão, porque hoje ninguém mais reclama da coisa, porque se for relembrar como era difícil quando caiu um poste, quando caiu com a Ceron sucateada, jeito que estava, ou Eletrobras Rondônia sucateava. Hoje não. Até para cobrar, eles demoravam. Demorava até para cobrar. Até você vê esse pessoal que ficava na informalidade, puxando gato, alguma coisa. Hoje não tem toda a tecnologia. Toda a tecnologia. Não, e hoje não precisa nem fazer gato, você tem energia social, que você pode ali, a tarifa social. A própria energia fez o trabalho, falou, olha, eu vou colocar teu padrão, você não precisa fazer gato, tá? Você não vai pagar energia, né? Agora vai ser zerado, mas até 100 kW, estava pagando R$20, você não vai, tá? Você vai ter energia legal, sem risco de queimar seus equipamentos, tudo, tá? Desde que você faça um procedimento legal. Então, tudo isso foi feito, tá? E realmente hoje você não tem aquela aversão que se tinha à Energisa. Lembra que tinha. No começo era uma guerra. Era uma resistência muito grande. Tá? Hoje você não vê essa. Se você pegar no recorte indústria, que você tem hoje energia segura, você não tem aquelas interrupções, tudo. Não tem indústria que venha reclamar. E se você precisar de um serviço, você liga no 0800 e eles dão prazo, tal hora estarei, e eles antecipam a vinda. Então, assim, é um serviço que a população está sendo atendida, né? Para você ver que o modelo de concessão, ele é benéfico. É só a forma de fazer. É a forma. É a forma de fazer a concessão para você minimizar esse impacto. Essa transição realmente gera impacto. Porque quando você pega uma coisa pública, ela está contaminada com algumas coisas, e isso vai gerar um impacto no início. Se você saber como fez na transição da Eletrobras para a Energisa, o impacto vem mais rapidamente. Um ano depois já não se questionava mais. Você falou aí, o BNDES ele tem, inclusive está auxiliando nesse processo de concessão, né, da licitação da água e esgoto. Tá.
O BNDES ele tem participado no dia a dia da indústria aqui, ajudando os micros, pequenos, os empresários. O BNDES é o principal banco de fomento. Nós temos aqui o Banco da Amazônia, tá? Que é fundo constitucional. Os juros são subsidiados por ser fundo constitucional, evidentemente. São juros muito menor do que isso. Eu posso pegar um dinheiro no BASA e aplicar no mercado financeiro, que eu vou ganhar dinheiro. Tá? Então, esse juro é só para fomento do investimento. O BNDES, fora esse aí, o outro juro mais em conta que tem é o BNDES. É o juro abaixo de 12% ao ano, algumas operações, até capital de giro um pouco mais de 12% ao ano. Mas esse BNDES, ele está perto. Aliás, nós tivemos no ano passado um evento dentro da Fiel chamado BNDES mais perto de você. Ou seja, veio a estrutura do BNDES das operações indiretas. O BNDES tem duas formas de atuar. Tem uma operação direta, que são operações de grandes valores, onde você apresenta. O BNDES não existe nenhuma agência, mas quantas agências o BNDES tem no Brasil? Nenhuma. Tá? O BNDES tem a estrutura dele, uma estrutura matriz dele no Rio de Janeiro, uma estrutura que chama governamental em Brasília, que é onde atende prefeituras, autarquias, lá em Brasília, e o setor privado em si é tudo grandes operações, Rio de Janeiro. E com bons técnicos. Bons técnicos. Excelentes técnicos. Tanto que a própria know-how vai auxiliando o governo a fazer uma concessão, tá? Concessão, porque daí se o empreendedor for precisar pegar dinheiro lá no BNDES, ele não vai ter dificuldade nenhuma. Os técnicos do BNDES já analisaram, já falam que é viável, tá? E voltando ao meu assunto aqui, fizemos esse evento, esse mais das operações indiretas, tá? Operações diretas, grande valor, BNDES direto, apresenta projeto lá. Operações indiretas você faz através dos agentes financeiros. Quase todos os bancos, eles são credenciados pelo BNDES. Para citar nome, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, as cooperativas de crédito, todas elas são credenciadas do BNDES. Então você vai fazer um Finame, eu quero comprar um caminhão, para pagar mais pedágio, quero comprar um caminhão aqui agora. Você pode fazer um Finame. Você escolhe a instituição que você já tem relacionamento, porque a análise do seu crédito é feita por essa instituição. Tá? Até por que essas operações o BNDES prefere fazer ali? Porque daí você já tem um relacionamento. Tá? Eu vou lá na minha cooperativa, vou lá no Cicobi, eu tenho um relacionamento lá, ele me conhece, a garantia que está lá, porque todo banco, tá? A garantia maior é o seu relacionamento. O banco às vezes quer um crédito alto, 130, né? Ou usa fundo garantidor, tudo bem, mas a maior garantia é o seu relacionamento. Isso ficou muito claro nesse evento que o BNDES fez, até na palestra inicial deles ali, que fez lá. Primeiro a gente fez uma palestra inicial e depois teve uma espécie de rodada de negócio dos bancos credenciado com os clientes. Mas olha, o seu maior capital que você tem ali não é o teu imóvel, é o teu relacionamento. Porque é com ele que o banco vai chegar e falar, não, eu vou oferecer isso aqui, vou pegar o dinheiro do BNDES, vou lhe emprestar. É um Finame, é um capital de giro, é um investimento que você vai fazer aqui, eu quero construir uma indústria, eu preciso de 5 milhões, vou lá, vou pegar, é aquele juro do BNDES. Você tem um teto que o banco pode cobrar do spread dele, o BNDES já estipula, né? Mas eu não tenho a garantia, eu posso usar o fundo garantidor, o fundo de aval, tá? Então, e muitas vezes, Marcelo, talvez o cara está lá, está negociando com o Bradesco, negociando com a cooperativa de crédito, até sem saber que o recurso que ele está pegando é do BNDES. Tá? Que todos os maiores bancos, não, Bradesco, Itaú, Santander, são bancos com capital grande, com grande poupança, então eles investimento alto. Mas esses bancos menores, eles realmente pegam o dinheiro do BNDES. E as cooperativas também? As cooperativas também. Todas as cooperativas são credenciadas. O Cicobi, Sicredi, Credicit, todas elas são. É a maneira do banco ficar mais perto de você. Quando o BNDES fala, o BNDES mais perto de você, é mais perto dessa forma mesmo. É cada banco, cada instituição financeira. Se você é cliente dela, você pode ser cliente do BNDES. E a nossa indústria tem dado esse auxílio? A nossa indústria tem se utilizado, sim, do BNDES. Eu acho que o estado de Rondônia, a indústria do Brasil cresce um pouquinho, mas o estado de Rondônia vem mantendo para tomar essa questão do crescimento de Rondônia. Pode dizer, o agro impulsiona, realmente o agro é um impulsionador, mas quem dá sustentação, quem dá coisas é a indústria.
Tá? Se eu produzi muito arroz aqui no estado de Rondônia, que nós não temos, mas tem uma indústria aqui de grãos que processa esse arroz, que limpa, que comercializa esse arroz, que coloca no mercado. Eu tenho uma indústria de alimentos, Campilar aqui, Amazô ali, é eles que fazem. Eu tenho uma bicicleta, a maior indústria de bicicleta do Brasil está em Rondônia, está em Pimenta Bueno, não tem maior no Brasil do que eles. Eles são o maior do Brasil. Eles detêm a maior parcela do mercado de bicicleta no Brasil, é ali de Pimenta Bueno. Pimenta Bueno, é. Você tem uma indústria de mineração de estanho. O governador foi há 2 anos, foi em 2024, ele foi fazer uma missão empresarial na Argentina, em Córdoba, ele foi lá em Córdoba e tal. E precisava de alguns dados da indústria, vou pegar a indústria de mineração de estanho. Naquele ano lá, quase 89, 90% de todo o estanho que foi importado para a Argentina foi importado do Brasil, foi importado de Rondônia. Tá? Então, é indústria que é referência. Tá? Então, temos 2 mineradoras listadas na Bolsa de Londres, na London Metal Exchange. Uma é de Rondônia. Tá? Então, nossa indústria aqui, tá? Ela é pequena em comparação ao Brasil, não temos grande indústria de transformação igual tem no Brasil, mas o que tem aqui é competitivo. Tá? O que tem aqui é arrojado. É empresário que veio para cá, realmente industrial, arrojado e que faz produzir, que gera riqueza, que gera desenvolvimento do estado de Rondônia, que gera emprego, não é à toa que o estado de Rondônia é um dos estados com menor índice de desocupação no Brasil. Que bom, notícias boas, né, superintendente? A conversa está muito boa, né? Agradecer o convite, se eu ter recebido esse convite e ter aceito para participar aqui conosco. São os assuntos aí que impactam, né, na nossa economia. E meu agradecimento. Bom, eu quero primeiro justificar novamente a impossibilidade do nosso presidente Marcelo Tomé ter vindo aqui. Realmente surgiu um imprevisto meio de última hora, senão ele estaria aqui conversando contigo. Eu acho que vale a pena ele vir uma outra oportunidade. O Marcelo tem um domínio muito bom dessas questões ambiental, inclusão, desenvolvimento de palestras, tem, né, a nível de Brasil, país, no mundo inteiro, eu tenho acompanhado sobre essa questão. Dele. Então, hoje, dentro da Confederação Nacional da Indústria, o Marcelo é referência nessa questão ambiental. Hoje, o empresário, o dirigente de federação mais habilitado para falar sobre essa questão de meio ambiente, sustentabilidade, os créditos de carbono, as coisas, não tem pessoa no Brasil mais gabaritada para falar que ele. Infelizmente, ele não pôde vir aqui, mas eu acho que a gente pode pegar um outro momento. Interessante essa e é uma abordagem, de carbono, é uma abordagem como é que a gente transforma, tá, esse ativo ambiental que a gente tem em dinheiro no bolso dessa população, em dinheiro no bolso do Estado. Eu acho que é uma pauta interessante de se discutir com ele. Eu não me ouso a entrar nessa, porque é uma matéria muito... Você falou aí, eu me lembrei, tem alguns setores aqui no Estado que eles orientam como ganhar dinheiro. Como é que eu transformo realmente esse ativo ambiental em ativo financeiro, né? Eu acho que isso é uma questão muito interessante. Eu acho que ele também preside o Instituto Amazônia Mais 21, que afinal identificar e fomentar realmente negócios sustentáveis em toda a Amazônia, com um olhar mais específico no estado de Rondônia. Então, eu acho que a entrevista com ele nessa abordagem seria demasiadamente interessante e muito produtiva para essas pessoas entender o quão é importante estar aqui, quando a gente pode realmente transformar, vou até dizer... E nós estamos bem na fonte, né, superintendente? Exatamente. Estamos na fonte, né? Exatamente. Mas muito obrigado e chegamos ao final do Pod Rondônia, em parceria com o site Valor e Mercado, e agradecemos aí a participação do superintendente pela bela explanação que nos concedeu aqui, e voltamos no próximo programa e vamos agendar sim uma entrevista aí com o presidente da Fiero, o senhor Marcelo Tomé.